E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa revisão de geografia. Para a prova, vocês deverão estudar o capítulo 1, Lugar e Paisagem, o capítulo 2, Espaço Geográfico e Transformação da Paisagem e capítulo 3, Representação do Espaço Geográfico. Vejamos, primeiro falando de lugar, é importante vocês relembrarem, que lugar e paisagem para a geografia se refere a conceitos diferentes. A gente vai ter o conceito expresso pelo senso comum, em que, por exemplo, quando se pergunta em que lugar do quarto você deixou a sua bolsa, esse lugar do quarto é um local em específico. Aqui a gente está falando do local do quarto, então não é lugar para a geografia, mas sim para o senso comum. Já quando eu falo, eu moro na rua Tarsila, aqui sim eu estou me referindo ao lugar no conceito da geografia. Porque no primeiro exemplo a gente tem a parte delimitada de um espaço, enquanto que no segundo exemplo a gente vai ter um espaço de vivência, onde há um sentimento de pertencimento, ou seja, há uma relação com as pessoas e os elementos do lugar onde a gente está se referindo. Paisagem é um conceito que a gente já viu também, que significa parte do espaço percebido pela audição, visão, olfato ou tato em um determinado momento. Eu falo isso, me refiro a um determinado momento porque em cada espaço pode ocorrer uma mudança em um espaço de tempo curto, como por exemplo o dia e noite, já muda a paisagem. Assim também como essa mudança pode ocorrer em longos espaços de tempo, como por exemplo novas construções, a mudança de função de um prédio que vai mudar a paisagem. A gente tem paisagens humanas, que também são chamadas de geográficas e culturais, que é onde predominam os aspectos culturais, e temos paisagem natural, que é aquela formada por elementos naturais, como vegetação, rios, solos, e que infelizmente estão cada vez mais escassas na superfície terrestre. E planos de paisagem, que são partes constituídas para auxiliar na identificação dos elementos da paisagem. A gente tem o primeiro plano, que é o mais próximo, é o mais fácil de se observar, de se analisar os elementos que estão nele, e a partir daí a gente vai ter diversos outros planos que vão se afastando, tornando-se mais difícil a análise dos elementos. Por fim, ao final no caso, a gente vai ter a linha do horizonte, como vocês podem observar nessa imagem. Aqui percebemos no primeiro plano que temos um rio e vários barcos, e aqui a gente consegue ver direito esse primeiro plano. No segundo plano a gente consegue ver também os elementos, até que bem, temos os prédios, algumas árvores. No terceiro plano a gente só tem praticamente vegetação. No quarto plano não conseguimos destacar mais nada. E lá em cima a gente tem a linha do horizonte. No capítulo 2 é importante vocês estudarem o espaço geográfico, que é nele onde há as relações dos seres humanos entre si e com o local onde vivem. Ou seja, é importante entendermos que a ação humana vai interferir no espaço, no lugar e no ambiente. Assim também como serão modificadas por agentes da natureza. O espaço habitado pelo ser humano pode ser a casa, a rua, o bairro, o município, até mesmo o planeta. É onde se encontram condições de vida, recursos para a preservação e sobrevivência da espécie. A gente tem o tempo geológico e o tempo histórico. O geológico é aquele responsável pela formação da superfície terrestre, ou seja, do espaço natural. O surgimento da configuração dos continentes, do relevo, dos rios, das vegetações. Então, a gente conta esse tempo em milhares de anos, milhões de anos, eras geológicas, enquanto que o tempo histórico, durante as transformações humanas no espaço natural, é o intervalo em que o ser humano se organizou em sociedade. E a construção do espaço geográfico, como que se deu? Lá nos primórdios da humanidade, as pessoas obtinham da natureza apenas o essencial. O alimento, por exemplo, era consumido em estado natural e o abrigo era procurado para se protegerem. Com as primeiras técnicas como o fogo e ferramentas como o machado, surgiram então grandes mudanças e modificações no espaço natural, transformando em espaço geográfico a transformação da paisagem pelo ser humano e por agentes naturais. As paisagens, como já falamos anteriormente, retratam parte do espaço geográfico em determinado momento. Em cada parte há interação entre sociedade, elementos culturais e naturais. Os agentes naturais também interferem e modificam o espaço. Por exemplo, a água lentamente vai desgastando o solo, escavando vales e moldando relevos. O vento, por sua vez, esculpe formas em rochas e movimenta grãos de areia. Inclusive, é ele o responsável pela formação de dunas que a gente vê nas praias. E os fenômenos naturais, por exemplo, como erupções vulcânicas, furacões, terremotos,
e maremotos irão modificar o meio ambiente, ou seja, a paisagem, muito mais rápido. As paisagens do campo e as paisagens da cidade. O espaço geográfico é modificado constantemente. Então, as paisagens que a gente vê são consequências da atuação da sociedade, das atividades realizadas pelas pessoas e de como ela organiza um espaço. A paisagem rural, ela está no campo, obviamente. Nele predominam os elementos naturais e as atividades agrícolas. Além disso, também se desenvolvem nessas regiões as agroindústrias. Já a paisagem urbana, ela vai ocorrer na cidade. Os elementos culturais são predominantes, assim como as atividades comerciais, industriais e também de serviços. Ao longo do tempo, a área rural ela foi cedendo espaço à área urbana, mas campo e cidade se relacionam um com o outro. Os alimentos produzidos no campo são consumidos nas cidades, assim também como os artigos tecnológicos e instrumentos produzidos na cidade são utilizados no campo. Terceiro capítulo, gente, que vai cair. Primeiro, maquete. A maquete é uma representação em tamanho reduzido de um espaço, lugar, área ou objeto. Seu tamanho é proporcionalmente menor, ou seja, se é proporcional, ele tem proporções parecidas, tem um rigor técnico para cada espaço naquela maquete. Ela é tridimensional, ou seja, está em 3 dimensões. A gente pode observar através dela o comprimento, a largura e a altura dos objetos, assim também como traz o objetivo de identificar os elementos com facilidade. O croquis, por sua vez, representa um lugar, um ambiente ou uma paisagem, só que em forma de esboço, ou seja, é um desenho livre e não tem rigor técnico. Porém, os elementos da paisagem devem ser respeitados, porque eles devem corresponder à realidade. A planta é uma representação plana, então tem uma visão vertical em tamanho reduzido e pode representar um cômodo, uma casa, um bairro, um sítio e uma fazenda. A redução do espaço nessa representação deve ser proporcional às dimensões reais. E por fim, os mapas. O mapa é uma representação da Terra, a gente já viu isso, né? Ou parte dela em um plano. Assim como a planta, ele também tem uma visão vertical e com tamanho reduzido. Representam, por exemplo, municípios, estados, países, continentes, até mesmo o mundo. Mas além disso, também podem representar características sociais, culturais, políticas e econômicas. Vejamos alguns exemplos. No mapa do tipo físico, as características naturais como o relevo, a vegetação e o clima são representados. Observem nesse mapa de tipos climáticos do Ceará. Os mapas demográficos, eles representam a distribuição e características da população, seja do município, do estado, do país ou do continente. Observe nesse mapa demográfico que temos uma distribuição de cores, do mais claro para o mais escuro, onde o mais claro representa uma menor densidade demográfica, ou seja, um menor número de habitantes por quilômetro quadrado, e o mais escuro, ou maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Já nos mapas econômicos, representam as características referentes à produção e distribuição de riquezas, como recursos minerais, agropecuários, industriais, energéticos, e aqui a gente tem novamente o mapa do Ceará representando o produto interno bruto a preços de mercado. Então também temos o mapa dividido em cores. Os mapas históricos representam as características culturais de um lugar ou de acontecimentos históricos. A gente pode fazer um mapa histórico através de croquis, ou seja, não há uma relevância ou um rigor técnico para as proporções do mapa. E aqui a gente tem um exemplo do Centro Histórico de Fortaleza. E por fim, os mapas políticos, que trazem divisões administrativas de um território, seja município, estado ou país. Temos aqui o mapa regional do Ceará, e nele a gente percebe a divisão política dos municípios do estado. Beleza, gente? É só isso. Estudem para a prova e tenham um ótimo dia.